de modo que lhes abateu com trabalhos o coração. Quantas vezes o seu coração fica maquinando um monte de coisa? A sua mente fica trabalhando, seu coração fica ansioso, seu coração fica atribulado. Por quê? Porque desprezou o conselho do Senhor. Porque não deu ouvido para o Deus que te criou. E caíram, e não houve quem então socorresse. Quantos talvez aqui já buscaram socorro em vários lugares? Eu tenho atendido muitas pessoas na igreja desde que cheguei aqui. E tem sido uma bênção para a minha vida, porque eu tenho aprendido muito com isso. Mas Deus também tem me mostrado tantas coisas que isso, de certa forma, quebranta o meu coração. De ver tantas pessoas que muitas vezes não têm socorro. Não estão encontrando um caminho. Não tem luz para os seus pés. E estão ficando com um coração cheio de trabalho, agoniado, oprimido, angustiado, entristecido. E vão buscar socorro em vários lugares e não encontram socorro. Sabe por quê? Porque não deram ouvidos ao Senhor. Há muitas coisas que nós ficamos presos nessa vida e que não são coisas que a nível natural serão resolvidas. Por quê? Porque é coisa sua e Deus. É coisa você e de Deus. E que quando nós conversamos, na grande maioria das vezes, começa a cair a ficha. E a gente começa a entender o porquê que muitas vezes o nosso coração está cheio de trabalho. Por que muitas vezes no meu dia a dia eu não tenho paz? Por que muitas vezes dentro da minha casa, dentro do meu relacionamento, as coisas não andam? Por quê? Porque não houve quem os socorresse. E o que mais diz no 13? Então, na sua angústia, fizeram o quê? Clamaram ao Senhor. E os livrou das suas... Anote esse texto, porque ao final desse culto, é essa palavra. Grave isso, verso 13. Então clamaram, e o Senhor os livrou das suas tribulações. Amém? E eu quero falar com vocês nessa noite sobre 7 tipos de cárceres. 7 tipos de cárceres que muitas vezes nós ficamos presos na nossa vida. E a gente não entende por que a nossa vida, a gente não desfruta de uma vida em abundância com o Senhor. A gente sabe muito bem as promessas de Deus, que Deus quer nos abençoar, que Deus, Ele quer viver, que a gente tenha uma vida em abundância, que Ele quer que a gente viva em alegria, que Ele quer que a gente viva em paz. A gente sabe muito bem dessas coisas. Mas o que a gente não sabe é quem a gente é. O que a gente não sabe, muitas vezes, é o que a gente está fazendo. E quais são as prisões e as cadeias que muitas vezes nós estamos vivendo, e por isso nós não desfrutamos essa vida com Deus, que Deus tanto quer que a gente viva. Vocês querem aprender os 7? Sim ou não? Então vamos lá. Primeiro deles, Marcos 7:6. Respondeu-lhes, bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas. Vocês podem dizer essa palavra? Porque está escrito, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração, ele está longe de mim. Meus amados, pode continuar, até o 9. Isso, até o 9. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Negligenciando o mandamento de Deus, guardais então, pode falar junto comigo? A
tradição dos homens. Negligenciando o mandamento de Deus para o quê? Guardar a tradição dos homens. E o 9. E disse-lhes ainda, jeitosamente, olha isso, gente, de maneira com jeitinho, com cuidado. Eles rejeitam o quê? O preceito de Deus, para guardar a vossa própria tradição. Qual que é o primeiro tipo de cárcere que a gente vive? Costumes e tradições. Qual costume, qual tradição que você aprendeu, você herdou, você vive e que te afasta do Senhor? Pode voltar, pode deixar lá. Olha esse verso aqui, 9. E disse-lhes ainda, jeitosamente rejeitam. Muitas vezes as pessoas, elas ouvem a palavra de Deus, que é lâmpada para os seus pés, é luz para o caminho, ela entende, ela até crê em Deus, mas ela acha um jeitinho para arrumar uma desculpa para não guardar a palavra do Senhor, para viver conforme a sua tradição. Tem muita gente presa, tem muita gente escrava hoje dos costumes e tradições que vive. De coisas que lá no passado, talvez por questões, talvez até de família, por coisas que viu, achou legal. Não, mas hoje, pastor, tudo é assim. Entenda uma coisa, meus amados, muitas coisas nesse mundo se tornaram comum, mas não quer dizer que é normal. Muitas coisas nesse mundo se tornaram práticas comuns, mas não quer dizer que Deus se agrada. Não quer dizer que Deus aprova. Não quer dizer que Deus está fazendo parte. Tem muito costume, muita tradição que nós vivemos nessa vida hoje, que Deus olha e diz assim, o que estão fazendo? Eu pergunto, se você diante do seu costume, da tradição que você vive, aqui Jesus confrontando eles, porque eles usavam a religião, usavam uma desculpa na lei de Moisés para fazer o que eles queriam com o povo, manipulando o povo, para que eles fossem beneficiados, para que eles fossem abençoados, e oprimindo o povo, constrangendo o povo com a tradição dos homens. Qual tradição? Qual costume que você tem lá na sua casa, na sua família? Que se você olhar bem, você vai dizer assim, Deus não se agrada realmente disso. E a pergunta que você tem que fazer não é para mim, você tem que fazer para o Senhor. Deus, tu se agrada disso? Deus, tu aprova que eu faça isso? Eu tinha um costume, eu tinha uma tradição, logo que eu cheguei na igreja, eu tinha 17 anos, então isso fazem 25 anos. Quantos anos? 25. Eu gostava muito de um estilo de música, dance, né? Nem sei se chama assim mais hoje, né? Eu gostava muito daquele estilo de música. Dançava, até imagina eu dançando, né? Todo duro, né? Naquele dia não era tão duro assim. Dançava. E quando eu conheci Deus, quando eu conheci a palavra, eu comecei a ouvir louvor. E aquele louvor não descia muito bem no começo. Aquele louvor eu até cantava na igreja, mas não gostava muito. Por quê? Porque não é algo que eu estava acostumado. E aí, eu me fazia de crente, e era um crente meia boca. Quando eu fiz 18, fiz minha carteira de motorista, e aí o meu pai tinha um Corcel 2. E era a álcool ainda, uma bênção para fazer pegar no inverno. E aí eu pegava o Corcel 2 do meu pai, e eu fazia um tour em Novo Hamburgo, pegava um irmão no Primavera, pegava outro lá na Santo Afonso, e assim eu ia. Imagina, Santo Afonso, Primavera, e a igreja era na São Jorge.
eu viajava em Novo Hamburgo até chegar no culto. E depois para levar embora também. E quando eu saía de casa, que música que eu botava no carro? Dance. Quando eu chegava no primeiro irmão, para pegar o primeiro irmão, o que eu fazia? Louvor. E assim ia, né? Ia até a igreja, louvor, adoração, voltava, levava um, levava o outro. Quando estava sozinho eu no carro, dance. Um costume e uma tradição. Um costume e uma tradição. O que você herdou da sua casa, dos seus pais, da sua família? A minha família tinha um ditado popular que, não, os fulanos são macho. Já viram essa? Assim era o ditado popular na minha família. Porque os fulanos são homem. E aí tinha que estufar o peito e ainda cantar de galo, né? Mas se eu olhar para essa tradição e essa cultura da qual eu vim, se eu olhar hoje para a minha família, para os meus parentes que ainda não se converteram, muitos não estão de pé, muitos não estão bem, muitos com problema familiar, porque são homem, são macho. E aí, como fica? Então, meus amados, às vezes a gente usa o jeitinho, aquele jeitinho brasileiro, aquele jeitinho delicado, para disfarçar. Não, mas Deus não dá bola, não, Deus dá bola para tudo. A pergunta que você tem que fazer, Senhor, tu te agrada disso? Olha o que diz Colossenses 2:8. Cuidado, que ninguém, diga ninguém, vos venha a enredar. O que é enredar, gente? Prender. Te tornar preso. Cuidado, que ninguém vos venha a prender com a sua filosofia e vã sutileza, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Quantas pessoas você já viu, já ouviu, que vem todo carinhoso, todo jeitoso, para falar aquilo que ele pensa, aquilo que ele acha, e vai comendo mingau pela beirada, para implantar em você a filosofia dele, a tradição dele. E a gente acredita, a gente diz assim, mas faz sentido. A gente, mas até faz sentido mesmo. É ou não é verdade? Cuidado para você não ficar preso na filosofia de tradições de pessoas que muitas vezes querem enredar você, tornar você preso. Muitas vezes a eles, por uma necessidade deles, por algo que talvez você não está nem conseguindo enxergar. Mas muitas vezes você é levado a isso. Sabe por quê? Porque o seu coração ainda não está segundo o coração de Cristo. Porque os seus olhos talvez ainda não estão iluminados, mas obscurecidos por causa da incredulidade que habita no seu coração. Porque talvez você ainda está preso nas vãs tradições de homens, crendo mais em homens do que no Senhor. Então, quais costumes e tradições você continua mantendo na sua vida que impede você de ser livre? Eu sugiro você, nessa noite, anotar cada uma dessas 7. E cada uma dessas 7 eu vou fazer uma pergunta para você, como eu fiz agora. E que você anote e comece a olhar para você, para dentro de você, o que é que de fato você está fazendo em cada uma dessas 7 áreas da sua vida, em cada uma desses 7 caminhos da sua vida. Porque o Senhor, a sua palavra, ela é lâmpada para os nossos caminhos.
Se você observar a palavra do Senhor, como nós vimos antes, e clamar ao Senhor, nós seremos livres. Amém? Qual que é o segundo? 2 Tessalonicenses 3, 6. Nós vos ordenamos, irmãos. Olha a entonação que Paulo fala aqui. Ele não está dizendo assim, nós pedimos, nós aconselhamos. Ele diz, nós vos ordenamos, irmãos, em o nome do Senhor Jesus, que vos aparteis de todo irmão que ande desordenadamente, e não segundo a tradição de que nós recebestes. Segundo, cuidado com seus vínculos de amizade. Cuidado com os vínculos de amizade. Há muitos anos atrás, meu pai era um homem de muitos amigos. De muitos amigos. Meu pai era caminhoneiro, viajava o Brasil todo e viajou todos os estados, ficava às vezes meses fora de casa. E aonde ele passava, eu cheguei a viajar com meu pai também, aonde ele passava, o posto de combustível que ele ficava, tinha gente que ele conhecia. E a gente ia almoçar no restaurante do posto, e era amigo aqui, amigo ali. Quando voltava de viagem, como eu não venho de família cristã, né, evangélica, mas sim católica, meu pai, assim como a mãe de maioria dos católicos, tinha um hábito de tomar cerveja. E muita cerveja. Então ele chegava e ele ia nos amigos dele, ia no bar que ele costumava ir. E assim era a vida do meu pai. Aprendi a beber com meu pai, porque era uma tradição da família, porque quem era homem tinha que beber, porque nós era de homem, né? Família de macho. E então, chegou um tempo na vida do meu pai que ele teve um grande problema. E ele precisou dos amigos. E quando ele precisou dos amigos, não encheu uma mão os amigos com quais ele pôde de fato contar. Ele tinha amigo no Brasil inteiro. Mas os que realmente ajudaram, apoiaram, estiveram do lado dele, não encheu uma mão. Amigo para o churrasco, amigo para a cerveja, amigo para a fofoca tem um monte. Agora, amigo que está do teu lado, ora contigo de madrugada, que vai contigo quando tu precisa, que quando tu está apertado te ajuda, esses aí você pode contar nos dedos e não enche uma mão. Quem são os vínculos que você está preso de pessoas que, infelizmente, dizem que querem o teu bem, mas de fato só querem te usurpar? Quem? Quem são as pessoas que você está preso? Que no dia bom, no churrasco, na alegria está tudo certo, mas quando deu o dia mal, irmão, não, pode deixar, eu vou orar por ti. Cuidado com os vínculos de amizade, que na verdade são cadeias na sua vida. E isso é muito sério, amigos e irmãos, isso é muito sério. Olha o que Paulo disse, eu ordeno, ele não está pedindo, ele não está aconselhando, eu ordeno que vocês se apartem desses desordenados. Se apartem desses que não agregam, se apartem desses que usurpam a tua vida, se apartem desses que não querem de fato o teu bem. Quem são esses na tua vida? Quem são esses que não somam na tua vida? Quem são? Tem pessoas que a gente tem que manter muito perto. Tem pessoas que a gente tem que manter um pouco perto. Mas tem pessoas que a gente tem que manter longe. E ele está falando de quem? Vos aparteis de todo... Quem? Irmão. Que Deus tenha de nós misericórdia.
Ele nem está falando que não é crente. Está falando de crente. Fora o que não é crente. Porque às vezes tem até gente que não é crente, que é melhor que crente. Que Deus tenha de nós misericórdia. Você está preso a quem? Ah, mas o que vão pensar de mim? Deixa. Vão pagar tuas contas? Vão pegar teus boletos? Hã? Vão? Vão arrumar o problema da tua família que ele ajudou a criar? Não vão. Ah, mas vamos, porque não sei o quê, e aí na empolgação, o amigo, parceiro de antes, vamos. Aí deixa a mulher e os filhos em casa. E a mulher queria estar contigo. E aí tu vai. Volta. Feliz da vida, porque estava com os parça, estava com os amigos, estava no futebol, estava no rolê. E a mulher em casa com os filhos. E ela lá, bufando. Mas tu estava bem, né? Estava com os parça. Isso é para as mulheres também. Cuidado com as amigas que se dizem amigas, viu? Que às vezes que é o teu marido, que é o teu namorado. Abre o teu olho. Abre o teu olho. Amém? É Deus. Qual a influência que seus amigos exercem sobre a sua vida? Qual a influência? Que as pessoas que você mais convive, com esses que você tem vivido muito perto, exerce sobre a sua vida. Terceiro, Gênesis 12, 1 e 2. Ora disse o Senhor a Abrão. Abrão, ele é o nosso pai da fé, amém? Se tem um cara que a gente pode se espelhar, se tem um cara na Bíblia que a gente pode ter como um amigo até, né? Mas um bom amigo, que vai estar talvez nos 5, né? Ali, é Abrão. Porque quando o sobrinho dele, Ló, que estava causando problema para ele, foi embora e ficou bem, enfim. Aí veio uns reis lá e levaram assim, não, é meu sobrinho. Eu vou pegar 318 aqui, top, forte, militar, e nós vamos lá. Foi lá e resgatou. Quem? Abrão. E ele era tão amigo de Deus que Deus assim, tu não vai ser mais Abrão, tu vai ser Abraão. Mas para isso, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai. E vai para a terra que te... E o que mais? E eu de ti, se tu fizer isso, se tu entender o que eu estou te falando, se tu entender o meu chamado, se tu entender que eu te escolhi para ser meu, aí sim, eu vou fazer de ti uma grande nação. E como é curioso essas coisas, Deus às vezes é Deus dos improváveis, né? Ele chama aqueles que talvez ninguém dá nada. Ele chama aquele que talvez é todo cheio de mimimi. Ele chama aquele que não confia nem nele mesmo, que duvida dele, que não acredita nele, que se acha o menor de todos, ou talvez o nome. Ser tu, então, só uma coisa, ser uma benção, meu filho. Ser tu uma benção. Outras coisas o terceiro, né, que nós ficamos presos, sabe o que é, amados? A nossa família. A nossa família. Deus diz para ele, para te ser isso aqui, tu vai ter que sair desse meio. Para te ser esse cara que eu quero que tu seja, para te ser uma pessoa abençoada, uma grande nação, tu vai ter que sair do meio. Porque aqui ninguém está te valorizando. Porque aqui tem uma cultura que tu vai ser sempre o pior, o menor.
que ninguém valoriza. Eu era o filho do meio, eu sou o filho do meio da minha família. E tem uma história interessante, né? Às vezes eu brinco com a minha mãe. Meu pai já não está mais aí, né? Eu sempre brinco com ele assim, o meu irmão mais velho é o preferido do pai. O mais novo é o peposo da mãe. E eu sobrei, né? Eu quando dava, ok. E o pior, gente, isso eu me criei assim, me sentindo assim. Eu me senti o cobrado, eu me senti o rejeitado, eu me senti o último. E Deus é tão bom que Deus me escolheu. Eu fui o primeiro da minha família, toda a minha família a se converter, de lado de pai, lado de mãe. E eu dizia para o meu pai e para minha mãe, eles eram católicos firmes, né? Meu pai um dia me botou no quarto e disse assim: "O que tu quer nessa religião?" Eu disse: "E hoje eu vou apanhar." Ele não me bateu, mas também não me proibiu. Deus foi muito bom, não me proibiu. E eu ia para a igreja, eu chorava por causa de tudo que acontecia ao meu entorno, né? E brigavam, enfim, e debochavam de mim e tal. Mas eu ia para a igreja e a oração que eu fazia ao Senhor era a seguinte: Senhor, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu vou te servir, eu vou cuidar das tuas coisas e o Senhor cuida das minhas. E para a honra e glória do Senhor, minha família se converteu. Minha mãe se converteu, meus irmãos se converteram. A minha avó, que era benzedeira, que se dizia: eu sou da linha branca, não tem problema. Não, a minha avó se converteu. Eu tirei todos os santos, todos os demônios, todos os badulaque que ela tinha dentro da casa dela. Eu fui lá e fiz isso. Eu disse: vó, eu vou te apresentar um Deus agora de verdade, porque o que tu me apresentou a vida inteira não era um Deus. Ela me benzia, e um dia quando ela me benzeu, um demônio veio sobre ela e me falou um monte de mentiras sobre a minha vida. E aquilo me amaldiçoou. E o tempo depois, anos depois, eu fui lá e voltei. Eu disse: agora eu vou te apresentar o Deus verdadeiro. E ela conheceu. Hoje ela não está mais entre nós, mas eu creio que ela está salva. E talvez você é o improvável da sua família, talvez você nunca deu, ninguém deu nada por você. Amado, se Deus quer te usar, não ouça. Não dê ouvidos. Só ouça e creia o que o Senhor tem sobre a tua vida. Só o que Ele prometeu, o que Ele te chamou para a tua vida. A Bíblia diz: "Se tu uma bênção." Se tu uma bênção. Seja tu uma bênção, seja a bênção que Deus chamou para te ser na tua vida e na tua família. Amém? Quarta prisão que talvez você tenha vivido. 2 Samuel 13, 22. Essa é forte. Porém, Absalão não falou com Amnon. Eram irmãos. Nem mal e nem bem. Por quê? Porque odiava a Amnon, por ter este forçado a Tamar, a sua irmã. Absalão, Amnon, Tamar eram filhos de Davi. Amnon era irmão de Tamar. E esse, por achar a irmã bela, bonita, forçou a irmã, abusou da irmã. Tirou a virgindade da irmã. Algo que na época era algo precioso. E deveria ser até hoje.
Absalão ficou indignado. Absalão ficou irado. E aí aconteceu que, num determinado momento, ele cria uma estratégia para matar o irmão. E Absalão, então, mata Amnon. Sabe qual prisão é essa, amado? As tuas emoções e os teus sentimentos. O ódio que ele guardava do irmão levou ele a matar o irmão. Talvez o teu sentimento, talvez o que você está sentindo por alguém, não está matando o irmão, mas está matando você. A amargura que você sente, o ódio que você sente, a raiva que você sente, o sentimento que está lá dentro, preso dentro de você, por questões bobas, na grande maioria das vezes. Está fazendo que você mate você mesmo. Porque quem tem algo contra alguém, está preso naquela pessoa. E muitas vezes aquela pessoa nem sabe. Qual sentimento, qual emoção, que muitas vezes você parece que a vida está tudo tranquilo, daqui a pouco dá um estalo e você se transforma. A sua vida parece que estava tudo tranquilo, desmorona. Por quê? Porque você viu aquela pessoa. E isso é tão terrível que a pessoa, quando tem algo contra alguém, ela não consegue ver. Quando ela chega perto, ela chega a tremer. O coração dela começa a palpitar mais forte. Verdade ou mentira? As tuas emoções podem te destruir. Provérbios 10, 12, olha o que fala. O ódio excita contendas, mas o amor cobre todas as... O amor, qual que é o primeiro mandamento? Amar a Deus sobre todas as... E o nosso próximo como? Assim mesmo. E o que a gente tem mais feito? Amado ou odiado? Amado ou falado mal? Amado ou criado contendas? O que nós temos mais feito? Tem muita gente presa na vida, impedindo de crescer, de viver em paz, em liberdade, prosperando, sendo abençoado, porque os seus sentimentos estão presos em outras pessoas, estão ligados a outras pessoas. Quer ver uma coisa aqui? Muitas pessoas desfizeram relacionamentos e não conseguem viver um novo relacionamento porque estão presos naquele. Ah, mas tu não sabe o que ele fez, não interessa. Libera, porque tu é o escravo dele. O Senhor mandou nós perdoar e não odiar, e não amaldiçoar. Tem gente que se preocupa tanto com a vida dos outros, por causa de mágoa, ressentimento, que fica futricando, perdendo tempo, mexendo, sabendo, procurando, fazendo um jeito, às vezes, de até prejudicar. Amados, nós não fomos chamados para isso. Nós somos chamados para viver uma vida em abundância no Senhor, e não para ficar futricando, cuidando da vida dos outros por picuinha. E qual o grande problema disso, muitas vezes? Falta de comunicação. Aprendi muito cedo com um chefe, que eu tinha meu primeiro chefe, ele dizia assim, ó, tudo se resolve conversando. Jesus, o que ele disse? Tem alguma coisa que o teu irmão vai conversar com ele. Senta e resolve. Fala o que tu sente, fala o que tu não gostou. Fala o que tu pensa. O que é o problema das pessoas? As pessoas não querem resolver as coisas. As pessoas querem picuinha. As pessoas querem falar mal dos outros. As pessoas querem destratar os outros, mas não querem resolver os problemas. Aí ficam presas, nada dá certo, a vida está ruim. E aí o que acontece? Ah, Deus, tu não ouve a minha oração. Como vai ouvir? Como vai responder? O que a gente leu lá no início? Porque está andando no vale da morte. Não está buscando reconciliação com o Senhor. Não está buscando reconciliação com o próximo. O Senhor nos deu um ministério, qual foi, igreja? Reconciliação.
Pastor Anderson iniciou falando antes, não é divisão, é reconciliação. Provérbios 15, 17, olha o que diz lá. Melhor é um prato de hortaliças. Quem gosta de salada aí? Quem não gosta de salada aí? Tem, né? Come por obrigação, né? Eu também. Porque o que eu gosto mesmo é um bom pedaço de carne. Mas olha, melhor é um prato de hortaliça, aquela coisa que quase não tem gosto. Alface, gente. Eu não sei como é que boi vive, né? Aquele bicho daquele tamanho todo tem que comer muita, mas muita alface, mas muita coisa verde para se sustentar. E a gente vai lá e come aquela carne deliciosa. Mas o Senhor diz que melhor é um prato de alface, onde há amor, do que o quê? Um boi cevado, uma picanha gordinha, né? Com ele, ódio. Do que adianta a tua mesa farta e não tem ninguém para sentar contigo? Do que adianta você ter todo o dinheiro do mundo e não tem ninguém que goste de você? Não tem com quem você possa repartir os teus sonhos e os teus bens. Do que adianta? Será que Deus está enganado, gente? Ou é a gente? Que Deus tenha de nós. E a pergunta que eu faço para você é: quais sentimentos você está preso? É no ciúme? Que você não pode ver talvez seu marido ou a sua esposa fazer nada? É na inveja? Você não pode ver o seu irmão ter algo que você tem que ter igual, você vai se endivida, pega o cartão de crédito teu, da mãe, do parente e tal, eu tenho que comprar. Eu tenho um parente meu que Deus tenha misericórdia, que se ela sabe, essa pessoa, que o fulano comprou uma coisa, ele vai no outro dia numa loja para procurar um igual. É um negócio absurdo, por causa da inveja. O que domina você? A ganância? Não pode ver dinheiro, tudo é dinheiro. O teu olho é um cifrão. Dinheiro, dinheiro, dinheiro. Então o teu Deus é Amon. O que domina o teu coração? Que sentimento domina o teu coração? Agora, se é amor, amém. Esse sim é o que o Senhor quer. Esse sim é que Deus quer que você tenha no seu coração, amor. Porque os 2 primeiros mandamentos falam sobre amor. Fala sobre amor, gente. Amar, porque quem ama não inveja, quem ama não fala mal, quem ama não usurpa, quem ama não constrange, quem ama não faz essas coisas. O que está no seu coração, e se talvez você tenha algum sentimento desse, que Deus não se agrada, hoje é dia de se libertar disso. Hoje é dia de você ser curado disso, hoje é dia de você ser salvo dessas coisas, porque é o que Deus quer, porque é o que Deus deseja para nós. Amém? Qual que é o quinto? Eu vou terminar o 7. Salmos 40, 15. Sofram perturbação por causa da sua ignomínia. Os que dizem, bem feito. Você já tinha lido esse texto? Quantas vezes você já falou para o outro, bem feito? Ah, o fulano merece mesmo, bem feito. Sofram o quê? Como é que está a sua mente? Sabe qual é a outra cadeia? Sabe qual é o outro grilhão? Qual é a outra prisão que muita gente está presa? É nos seus pensamentos, é oprimido, perturbado. A mente está sempre acusando, perturbação. Muitas vezes por quê? Porque a tua língua
É bem feito para isso, é bem feito para aquilo, porque não sei o quê. O que ocupa a tua mente? É o bem ou o mal? O que você ocupa o seu pensamento? O que você alimenta que ocupa a sua mente, amado? Olha o que diz Salmo 55, 2. 55, 2. Atende-me e responde-me. Aqui é um clamor, ó. Sinto-me perplexo em minha queixa e ando perturbado. O que ele está fazendo ali? Está mesmo que se queixando. E por isso anda perturbado. Eu estou perplexo. Por favor, Deus. O que ocupa a tua mente, meu querido? Tu anda perturbado? Do que tu tem te alimentado? O que tem ocupado o teu pensamento? São coisas boas ou coisas ruins? O que você ocupa os seus olhos? Porque o que ocupa os teus olhos ocupa a tua mente, sabia? Para onde tu olha? O que tu vê? O que tu abastece o teu pensamento? E é por isso que muitas vezes a mente está ficando perturbada. Olha o que fala em Daniel 5, 6. Então se mudou o semblante do rei. Quando que muda o semblante de alguém, geralmente? É quando ele está sentindo ou ele está pensando algo, né? Então mudou o semblante do rei. Por quê? Porque ele tinha visto uma visão, ele tinha visto uma mão desenhando. E aí o que aconteceu? E os seus pensamentos o turbaram. As juntas dos seus lombos se relaxaram, e os seus joelhos batiam um no outro. Olha o poder que tem a nossa mente. Tanto para fazer você se tornar uma pessoa feliz, alegre, bem-sucedida, mas também para te abater, tremer, ficar com medo, oprimido, nem levantar da cama às vezes de manhã. Porque tamanha é a perturbação que muitas vezes você sofre porque está escravo disso, porque não foi liberto. O que você está ocupando? O que está passando na tua mente que impede você de ser uma pessoa livre? O que te perturba hoje? O que você ocupa a sua mente? E sabe que uma das coisas que mais perturba o homem, sabe o que é? Vocês querem saber? Acusação. Culpa. As pessoas se sentem perturbadas por culpas. Algumas, sim, que talvez você mesmo criou, mas muitas vezes culpa que a gente acaba herdando dos outros. Você se sente culpado por coisas dos outros. Coisas que nem você criou, coisas que nem você fez. Mas alguém chegou e disse assim, a culpa é tua. Talvez tenha muita gente aqui que ouve isso do pai e da mãe. Isso é culpa tua. E aí você cresceu oprimido com a tua mentalidade que você é o culpado de todas as coisas ruins que acontecem. Você é o causador de todas as coisas ruins que acontecem na vida dos outros. Por isso que a tua vida não vai para frente, por isso que a tua vida não tem sucesso, por isso que você não prospera, porque você se sente culpado e carregando uma carga que não é tua, que alguém colocou sobre a tua vida. Que alguém derramou sobre a tua vida. E você se torna uma pessoa frustrada. Você vai até um ponto, e aí chega naquele ponto você, não, mas a culpa é minha. Não, mas eu não consigo. Não, mas eu não posso. Sempre foi me dito que eu não ia ser ninguém. Tem muito adulto hoje, que hoje é limitado por questões que vieram lá da infância. Agora eu estou aprendendo um pouquinho mais sobre primeira infância, né? Agora como responsável de escola, já participei até de um seminário essa semana,
E a gente começa a ouvir algumas coisas. A gente começa a ouvir da importância e, obviamente, a gente tem as próprias experiências, né? E a gente vai entendendo, Deus vai mostrando coisas para nós. E a gente vai vendo o quão pesado é, muitas vezes, que nós nos tornamos, ocupando a nossa mente com coisas que muitas vezes outros fizeram, outros disseram, e a gente não consegue fluir, ser livre, viver em paz, por causa dos outros. O que o teu pai e tua mãe disse a teu respeito? O que o teu cônjuge fala a teu respeito? Ou talvez um ex falou a teu respeito? E você hoje está aqui, bloqueado, travado, e não vai adiante, por quê? Porque tem algo sobre a tua vida que você crê no que os outros disseram e carrega esse sentimento dentro de você. E isso aí ocupa a tua mente dia e noite. E o sexto, Números 12, do 1 ao 10. Falaram, diga, falaram. Quem falou? Miriam e Arão. Contra Moisés. Por causa da mulher cuxita que ele tomara, pois tinha tomado uma mulher cuxita. Por que eles falaram isso? Porque dentro da tradição judaica, os homens e as mulheres deveriam se casar entre eles. Mas Moisés, ele tinha fugido do Egito, tinha ido para o meio do deserto e encontrou essa mulher e casou com ela. Ele nunca imaginou que poderia voltar. Ele nunca sonhou que talvez voltaria para o povo dele, porque lá ele sabia que se voltasse ele seria morto. Então ele casou com uma mulher cuxita. É o que ele tinha, é o que apareceu. E aí? E disseram, porventura, tem falado o Senhor somente por Moisés? Não tem falado também por nós? Arão era quem, gente? O sacerdote. Mas quem foi que Deus chamou primeiro? Moisés. Arão veio, por quê? Porque Moisés disse assim, eu sou um homem gago, eu tenho a língua travada. E aí Deus disse para ele, tá rapaz, fica tranquilo, já estou mandando teu irmão vir. E Arão veio. E Arão se tornou sacerdote. E ele era sacerdote, ele tinha, né, a roupa de sacerdote. Ele era ungido sacerdote. Então ele também escutava a Deus. Sim ou não? Sim. E ele disse, e Deus não fala comigo também? E aí o que mais? 3. Era o varão Moisés muito manso. Cara tranquilo. Falava, fazia o que queria, mas era muito tranquilo. Mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Logo o Senhor disse a Moisés, a Arão e a Miriam. Olha que interessante. Deus falou com os 3. Vós 3 saí então a tenda da congregação, então os 3 saíram. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou a Arão e a Miriam. E eles se apresentaram. Então disse, ouve agora as minhas palavras, se entre vós há profeta, eu, o Senhor, em visão a ele, me faço conhecer ou falo com ele em sonhos. Então Deus está dizendo assim, ó, se existe alguém no meio de vocês que eu escolhi, é eu que vou falar. É eu que vou me apresentar a ele. E daí? Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa? Ele disse, é assim que eu ajo com ele. Ele é o que eu escolhi. E daí? Boca a boca falo com ele, claramente, não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor. Como, pois, não temestes falar contra o meu servo, contra Moisés? Vocês não tiveram vergonha na cara? Vocês não tiveram temor? E aí o que Deus faz?
E a ira do Senhor contra ele se acendeu. E aí o Senhor, então, se retirou. E aí o que ele faz? A nuvem afastou-se de sobre a tenda. E eis que Miriam achou-se leprosa, branca como neve. E olhou Arão para Miriam, e eis que estava leprosa. Qual que é a sexta prisão? As tuas palavras. O que você fala. Cuidado o que você fala a respeito de um ungido. E aqui serve para tudo, meus amados. Cuidado o que você fala a respeito do seu patrão. Cuidado o que você fala a respeito do seu chefe. Cuidado o que você fala a respeito do seu líder. Cuidado o que você fala. Porque Miriam era crente. Quem é crente aí? Deus fala com você, sim ou não? Deus fala. Claro que fala. Deus falou com Miriam, Deus chamou Miriam pelo nome. Deus conhece a gente pelo nome. Deus chamou Arão pelo nome. Traz os três, Moisés, Arão e Miriam, Deus conhece. Mas Deus escolheu um. Deus escolheu um. E eu não estou falando isso aqui para me achar o precioso, gente. Não distorçam o que eu estou querendo dizer. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que as nossas palavras, elas nos abençoam ou elas nos condenam. Olha o que diz Salmos 34, 12 e 14. 12 ao 14. Quem é o homem que ama a vida e quer longevidade para ver o bem? Todo mundo, né? Todo mundo quer. Alguém quer morrer aqui. Aí o bem crentão diz assim, mas Paulo disse que o morrer é lucro. Tá no auge da vida bombando, recém casou, quer morrer. Vai dessa, né? Todo mundo quer longevidade, todo mundo quer viver uma vida abençoada, todo mundo quer ver o bem, quer ver o fruto do seu trabalho. E o que ele diz? Então, faça o quê? Cuida da língua. Refreia a tua língua do mal. E os lábios de falarem dolosamente. Fala o que tu não sabe, é isso que está dizendo. Fala o que tu não entende. Falar o que você acha. Amado, se você acha, não fale. Tenha certeza, então. E o 14? Aparta-te do mal, então pratica o que é bom. Procura a paz e te empenha, então, por alcançar. As nossas palavras, elas nos enredam. Elas nos prendem. Se você não cuidar o que você fala, você pode ter um baita de um trabalho. Essa semana a gente estava, já há algum tempo, a gente tem um costume, né, de falar a palavra quando tu vê um irmão esforçado, um irmão, né, que é empenhado, a gente costuma dizer assim, lá, ó, esse guerreiro, é ou não é? Sim ou não? E aí essa semana foi colocado isso num dos grupos da igreja, e eu dei uma orientação para os irmãos. O que é um guerreiro? Vamos pensar. Guerreiro é uma pessoa que luta, vive de luta, sim ou não? Vive de batalhas, vive de lutar. Amém? Mas ele sempre ganha? Quanta gente está vivendo uma luta atrás da outra? Que eu sou guerreiro. Quanta gente batalha, luta, se esforça e tal, a vida inteira guerreando, porque eu sou guerreiro. As palavras da gente tornam quem nós somos. Será que não seria melhor nós dizer assim, eu sou vitorioso? Eu sou vencedor?
eu sou abençoado. Se tu uma, eu sou abençoado. Mas a gente vai de uma maneira muito automática, muito sistemática, declarando as coisas e tornando coisas que muitas vezes são comuns, acabam virando a nossa vida normais. O que você diz a seu respeito? Já parou para pensar? Ah, eu sou isso, eu sou aquilo, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Aparta-te do mal e pratica o que é bom. Procura a tua paz e te empenha por alcançar. E muitas vezes faz parte disso a gente olhar para nós mesmos. Olhar para as nossas palavras. E Provérbios 18, 21. E eu vou para o 7º, tá, gente? Fica tranquilo. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem utiliza, come do seu fruto. Então, mapeia o que você diz. Revisa o que você fala. E principalmente a teu respeito e das pessoas que estão ao teu redor. Porque alguém quer o mal da sua família? Alguém quer o mal dos seus filhos? Mas muitas vezes a gente faz isso. A gente lança palavras de maldição sobre a nossa família. A gente faz isso. Esses dias nem eu me toquei, a Dani me corrigiu até. E ela disse assim para mim, tu viu o que tu falou do Samuel? Eu digo, não, o que eu falei? Que ele ia tocar o terror. Eu disse, meu Deus, misericórdia. O que eu estou fazendo? Estou dizendo que o meu filho vai tocar o terror, vai incomodar. E foi tão interessante que depois, e agora que eu me fraguei disso, ó, falando eu me lembrei, que depois a pessoa que estava cuidando disse assim, bah, hoje o Samuel estava difícil. Viu, gente? Né? E eu nem tinha me tocado, agora falando que eu me lembrei. O que você fala para o seu filho? O que você fala do seu filho? Ai, vive doente. O que vai acontecer? Vive doente. Amém? E o último, Tito 3:3. Pois nós também outrora éramos nécios, desobedientes, desgarrados e escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Sabe qual que é o último? Deixei para encerrar e que todo mundo sabe. Pecado. Desobediência ao Senhor consciente. Faz porque eu quero, faço porque eu gosto. Eu faço porque me dá vontade. E eu não estou falando aqui com quem não sabe do que é isso. Eu estou falando aqui com quem sabe o que é. Amém? Você sabe muito bem o que é pecado. Você sabe muito bem o que te separa de Deus. Mas deliberadamente você vai lá e faz. Porque você quer. E esse é o pior pecado que tem. Porque você faz consciente. Você faz porque gosta. Mas um outro tempo a gente era nécio. A gente era desobediente, a gente era desgarrado. E antes a gente vivia como escravo dessas sorte de paixões e prazeres. Até odiosos, né? E odiando uns aos outros. Mas e hoje? Por que continuar assim? Se você sabe que Jesus morreu e ressuscitou, Ele é as primícias por causa dos nossos pecados. Ele te ama, Ele te perdoou. Mas pesado também é a palavra quando ela diz que de tudo que o homem semear, ele vai colher. E também quando diz que de Deus não se deve zombar.
Não zombe de Deus. Porque Jesus, Ele morreu por mim e por você. Anderson, eu vou te pedir um favor agora. Pega uma cadeira dessas aí e traz aqui. Olha o que diz Colossenses 1, 13 e 14. Pode colocar aqui, por favor, virado para frente. Isso. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Amado, Ele te libertou. Ele já te libertou. Você só precisa tirar as cadeias. Quando nós estávamos orando aqui antes do culto, e depois quando eu estava lá no louvor, me veio uma imagem do Senhor sentado num trono aqui no templo, aqui nesse altar. E quando eu estava lá, o Senhor, bota a cadeira lá, para que eles me vejam.